Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estamos iniciando nossa aula síncrona dessa semana, na verdade nossa última aula desse ano, né? E eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre tratamentos térmicos, né? Tratamentos térmicos, sem dúvida, é um ponto bastante importante aí da área de materiais, né? É um ponto, aliás, fundamental na área de materiais, né? Especialmente dos materiais metálicos, porque é através dos tratamentos térmicos que a gente consegue muitas vezes modificar a estrutura do material, né? As fases que esse material tem e, consequentemente, alterar as propriedades mecânicas desse material, né? A gente consegue, então, chegar nas propriedades mecânicas que a gente precisa para determinadas aplicações. Então, por definição, o que é um tratamento térmico, né? Um tratamento térmico é uma operação de aquecimento e resfriamento, mas essas operações, né, de aquecimento e de resfriamento são controladas, né? Então eu tenho controle ali do aquecimento e do resfriamento do meu material. E meu principal objetivo, como eu disse anteriormente, é modificar as características não apenas dos aços, né, que a gente vem falando um pouco mais sobre aços, mas também de qualquer outra liga que seja termicamente tratável, né? Porque nem todo material a gente consegue tratar termicamente, alguns não dá. Quais que não dá, né? Aqueles em que eu mesmo mudando a temperatura que o material tá, a estrutura dele não muda, né? Então, se a estrutura do material não mudar com a variação de temperatura, não preciso fazer tratamento térmico nele, né? Não tem porquê. A gente consegue ainda, né, dividir os tratamentos aí em tratamentos puramente térmicos, que são aqueles em que eu só estou variando a temperatura, tratamentos termomecânicos, que são aqueles em que, além de variar a temperatura, eu tenho a deformação do material, né, ou a conformação mecânica do material, e a gente tem também os tratamentos chamados de termoquímicos, né? Então são aqueles que eu vou variar a temperatura e, além de variar a temperatura, eu vou adicionar um elemento químico, né? Na verdade, eu vou me aproveitar desse aumento de temperatura do material para incorporar nele um elemento químico, tá? Isso seria um tratamento termoquímico. Então, lembrando, né, a gente falou bastante no terceiro bimestre sobre esse gráfico aí, né, que é o meu diagrama de fases em equilíbrio do aço carbono, né, ou sistema ferro-carbono. Nas últimas aulas nós até falamos um pouco sobre as curvas TTT, né, temperatura, tempo, transformação, mas essencialmente a gente tem falado de aços, né? E aí, né, uma coisa que influencia muito o meu tratamento térmico é eu faço a operação de aquecimento, né? Então aqui até mostra, né? Primeiro eu vou aquecer esse material, geralmente em um forno, né? Então eu vou aquecer esse material, mas o que vai fazer toda a diferença no meu tratamento é a forma como eu vou resfriar esse material, né? Por quê? Eu posso resfriar esse material de diferentes formas, né? Em diferentes meios. Então, ó, imagina que eu coloco o material no forno, aqueço, e aí depois eu só desligo o forno e deixo esse material resfriando lá dentro do forno, né? Então, ó, posso resfriar no ambiente do forno, posso tirar esse material de dentro do forno e deixar ele lá, do lado do forno, lá, né, dentro de uma sala com o ar em repouso. Posso tirar esse material de dentro do forno, tirar ele de dentro da sala e colocar ele lá do lado de fora da sala, pegando corrente de ar, né? Então, com fluxo de ar, ou posso colocar também lá dentro da sala mesmo um fluxo de ar forçado, né? A diferença entre o 2 e o 3 é que aqui o ar ele não está em movimento, né? Não está sendo soprado, digamos assim, contra o material, e aqui existe uma corrente de ar ali passando pelo material, né? Forçada, mas uma velocidade maior do que a segunda. Posso resfriar esse material em um recipiente com óleo, e esse óleo pode estar em repouso. Posso resfriar esse material no ambiente de óleo ainda, só que agora eu posso agitar o meu material, né? Então eu vou ter ali uma movimentação. Posso resfriar ele em água ou em água agitando, né, o meu corpo de prova, o meu material. Então, ó, do 1 até o 7, né, a minha taxa de resfriamento ela vai aumentando, né? Ou seja,
aqui está resfriando mais devagar, aqui já um pouquinho mais rápido, um pouco mais rápido e assim até aqui embaixo, que é quando o resfriamento atinge taxas realmente mais altas, tá? O que eu faço, né? Quanto maior for a taxa de resfriamento, isso é importante. Quanto maior for a taxa de resfriamento, maiores valores de resistência mecânica e de dureza eu vou atingir. Porque, lembra, quando eu resfrio bem rápido, eu geralmente, existe a tendência aí nos ácidos carbono, né, de formar martensita, que é a fase dura e resistente, né? Então, quanto mais rápido for o resfriamento, quanto maior for minha taxa de resfriamento, maiores as chances de formar martensita e então obter um material mais resistente, mais duro, tá? O primeiro tratamento que a gente vai falar um pouquinho é sobre o recozimento, né? O que é o recozimento? Recozimento é quando eu austenitizo o material, ou seja, deixo ele todo com a única fase que vai ter nele vai ser a austenita, ou seja, eu aumento a temperatura até austenitizar todo o meu material, e aí eu vou fazer esse resfriamento dentro do forno, né? Eu vou deixar esse material resfriar lentamente lá dentro do forno. Então eu vou subir a temperatura do forno até a temperatura de austenitização e depois desligo o forno e deixo o material lá dentro resfriando, tá? E aí o que acontece? Se eu olhar aqui do lado, ó, eu vejo a minha curva TTT, né? Então o que acontece? Ó, austenita, né? Tá tudo austenita aqui. E aí deixei dentro do forno, ele vai resfriar bem devagarzinho, né? Então ele vai cortar a linha ali de início de formação, seja de ferrita ou de cementita. Depois ele vai cruzar a linha de início de perlita, ou a mistura, né, ferrita e cementita, até chegar na linha de fim, né? O que acontece? Como eu deixo resfriar dentro do forno, eu dou bastante tempo para esse material formar essas fases aqui, né? Como ele tem bastante tempo, essas fases, né, elas vão ficar grandes, elas vão ficar grosseiras, né? Então por quê? Porque dentro do forno ele vai demorar para esse material resfriar, né? Então ele vai resfriando com calma. De certa forma o meu processo de difusão ele é facilitado, né? Então eu formo essas fases aqui, que são fases em equilíbrio, tá? Qual o objetivo desse tratamento, que é o recozimento? Diminuir a dureza do aço, aumentar a sua usinabilidade, facilitar a sua deformação, né, o seu trabalho a frio, e eu posso aplicar nos aços hipoeutetoides, eutetoides e também nos hipereutetoides, tá? Aí eu ainda consigo, né, fazer um tipo de recozimento chamado de subcrítico, né, que é quando eu trabalho ali em temperaturas logo acima da temperatura de austenitização, né? Não é muito, eu não ando muito ali no eixo vertical do meu gráfico, né? Então, vamos supor 727, né? Que é a temperatura ali que eu, dependendo da composição do meu aço, eu passo lá para a região de austenita, posso deixar uns 50 graus acima, né? Então, eu estaria fazendo um recozimento subcrítico para recuperar a ductilidade do aço que foi deformado a frio, né? Também é bastante utilizado no tratamento de alívios de tensões, né? Então, quando o material passa por uma têmpera, por exemplo, ou quando ele é soldado, ou quando ele é lixado ou dobrado, esse material ele fica com muitas tensões internas, né? E essas tensões internas, elas podem levar o material depois a uma quebra prematura, né? Então, fazer esse recozimento subcrítico, né, elevar ali a temperatura um pouquinho da temperatura acima, um pouquinho acima da temperatura de austenitização, pode aliviar as tensões desse material que passou por algum desses processos, né? Então, o objetivo básico é aumentar a ductilidade, né? E quando eu faço o recozimento subcrítico, eu quero mais aliviar as tensões, tá? De processos anteriores, tudo bem? A normalização. A normalização ela é muito parecida com o recozimento, né? Diferença, a minha taxa de resfriamento. Então, se lá no recozimento eu desligava o forno e deixava esse material resfriando dentro do forno, na normalização eu tiro ele de dentro do forno e deixo ele resfriando ao ar, né? O processo de difusão ainda vai acontecer? Vai. Só que
Ao ar, a minha taxa de resfriamento ela é maior do que o material lá dentro do forno, né? Então, ó, se a gente olhar o gráfico aqui do lado, veja, né, que esse gráfico, essa linha aqui da curva de resfriamento do meu material, ela corta ainda a linha de início e a linha de fim de formação, seja de ferrita ou de cementita, né, que é esse primeiro trecho. Aí é ferrita se for o hipoeutetoide e cementita se for o hipereutetoide. Ela cruza aqui as linhas de início e de fim de formação de perlita, né? Só que o outro gráfico, né, do recozimento, essa curva ela vinha aqui mais para cima, né? Porque eu resfriava mais lentamente, né? Agora, como estou resfriando um pouquinho mais rápido, essa curva ela fica mais inclinada, né? O que significa isso? Que aqui, né, nesse caso da normalização, como o resfriamento ele acontece um pouquinho mais rápido, eu dou menos tempo para as fases se formarem, então elas acabam ficando mais refinadas, né? Então aqui eu tenho uma estrutura mais refinada, tá, do que no recozimento. E é esse comparativo que tem nesses dois gráficos, né? Ó, veja, no recozimento, aqui em cima, né, o resfriamento de certa forma é lento, mas proporciona aí estruturas um pouco mais grosseiras, exatamente por ter mais tempo para elas se formarem. E aí aqui na normalização, ó, como o resfriamento é ao ar, fica um pouquinho mais inclinado, ou seja, tem um pouquinho menos tempo para formar as fases na normalização, então elas acabam ficando mais refinadas. Então essa é a principal diferença entre normalização e recozimento, tá? Têmpera, né? O têmpera acaba sendo um tratamento extremamente importante na indústria. O que significa isso? A gente já viu isso daqui, né? Então, ó, eu vou sair lá de cima da condição em que o aço está totalmente austenítico e vou resfriar ele bem rápido, sem dar tempo de nenhuma transformação aqui da curva acontecer. Vou cruzar lá embaixo a linha de início de martensita e de fim de martensita, ou seja, formei só martensita no meu aço. Então a têmpera, para que a têmpera aconteça, eu preciso de taxas de resfriamento bem altas, né? E aí algumas imagens, né? Então se eu pegar um aço que foi tratado por têmpera e levar ele no microscópio e fizer imagens, são essas imagens aqui que eu vou ver, né? Então a martensita, né, que é a fase formada na têmpera, ela tem esse jeitão aqui, essa é a cara dela, tá? E aí eu posso fazer a têmpera em água, posso fazer em óleo, e em alguns materiais muito específicos eu consigo temperar eles só de colocar eles ao ar, né? Mas alguns materiais, só a maioria dos materiais, eu preciso de um meio líquido, né? Água ou óleo, tá? Como que acontece esse processo de têmpera no meio líquido? Então imagina, você tem lá o material no forno, quente, né? Uma temperatura bem alta, totalmente austenítico. Você vai tirar ele de dentro do forno e vai colocar ele dentro de um recipiente com água ou com óleo. Naquele primeiro momento, né, quando você colocar o material ali dentro, você vai ver que em volta do seu material, do seu corpo de prova, vão, né, se formar algumas bolhas na superfície desse material devido a esse choque térmico aí entre o seu material quente e o meio frio, né? Então, qual que é o problema de se formar essas bolhas em cima da superfície do material? A bolha, ela vai proteger o material ali de ter contato com o meio líquido. Então, onde não tiver bolha e o material estiver em contato direto com o meio líquido, as taxas de resfriamento que ele vai experimentar vão ser maiores. E onde tiver bolha, a bolha vai impedir esse contato direto entre o meio líquido e a peça, né? Então ali a taxa de resfriamento vai ser menor. E aí onde tinha bolha, vai se formar esse negócio chamado de pontos moles. Então eu vou ter um material que tem uma dureza e uma resistência altas, né? Porque provavelmente eu formei bastante martensita, mas vai ter alguns pontos ali naquele material em que a dureza e a resistência vão ser menores, são os meus pontos moles, né? São os pontos onde eu deixei as bolhas permanecerem. Então o ideal é o seguinte, que quando eu coloque ele no meio líquido, que eu agite ele para evitar a formação dessas bolhas, né? Para fazer as bolhas saírem da superfície dele, tá? Tudo bem?
Mas no material, né? Como que acontece essa transformação de austenita em martensita, que é o grande objetivo da têmpera? Então imagina, ó, o material está aqui, né? Eu dividi esse material em duas regiões, uma região mais externa, mais superficial, e o núcleo do material, né? Então, quando eu coloco esse material, está inicialmente todo austenítico. Quando eu coloco esse material dentro da água, né, ou do óleo, essa camada mais externa, que vai ter contato direto com o fluido, ela vai experimentar de cara esse choque térmico. E aí o que acontece? Ela vai automaticamente se contrair. Então as setinhas indicam que essa parte aqui que está sem achura, ó, ela está se contraindo. Mas a parte lá do núcleo mais interna ainda não sentiu esse choque térmico, né? Demora um pouquinho. Só que quando ele sentir esse choque térmico, ele vai começar a se contrair, o núcleo começa a se contrair, só que aí, ó, a camada mais externa já está se expandindo. Por quê? Já está virando martensita. A transformação de austenita em martensita envolve expansão do material, tá? E aí o que acontece? O material, ele pode... essa camada mais externa vai atingir a estabilidade, ou seja, vai formar a martensita, e aí que a parte interna vai começar a expandir, né? Então a coisa ela pode acontecer em temperaturas diferentes entre superfície e núcleo. E aí quando a parte interna tentar expandir, como a parte externa ou superficial aqui já estabilizou, eu vou gerar tensões, né? Porque imagina, esse que está dentro está tentando crescer, só que tem um negócio aqui, uma camada bloqueando ele. Então o que pode acontecer? Eu gero tensões, o material ele fica tensionado, ou então em alguns casos pode ser tão forte aqui, né, a tensão, que pode até trincar esse material, né? Então eu já tenho uma camada externa estabilizada e vem uma camada interna ali, um núcleo expandindo, né? Pode trincar esse material, tá? Muito bem. Então, por isso da gente fazer os tratamentos para aliviar tensões após a têmpera. Eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre o revenimento, tá? Então, geralmente os materiais são temperados e revenidos, tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha no revenimento, que é, vou colocar isso na nossa atividade avaliativa, tá? E aí a gente consegue medir a temperabilidade dos materiais, né? Então, tem dois tipos de ensaio que a gente faz para medir a temperabilidade do material, né? Ou hardenability, a habilidade de endurecimento dos materiais. Tem o ensaio Grossman e tem o ensaio Jominy, tá? Temos a têmpera superficial, né? Imagina, alguns materiais eu só preciso aumentar a dureza deles ali na superfície, né? Eu preciso manter o núcleo deles dúctil, né? Exemplo, uma engrenagem, né? Uma engrenagem, a superfície da engrenagem tem sempre contato com outra engrenagem, né? Então eu preciso que aquela superfície seja dura e resistente ao desgaste, né? Então é interessante fazer uma têmpera superficial, né? E na engrenagem ainda, né, eu preciso da superfície dura e preciso manter o interior dúctil. Por quê? Tem certos impactos absorvidos ali pela engrenagem durante a utilização dela, que se o material, a parte de dentro dessa engrenagem não for mais dúctil, eu não consigo absorver esses impactos, né? Então ele vai acabar trincando e quebrando eventualmente, tá? Como que eu faço a têmpera superficial? É uma austenitização só da superfície seguida por um resfriamento brusco. Então veja, ó, eu posso usar umas resistências aqui, né? Em vez de colocar o material dentro do forno, eu vou usar uma resistência em volta dele, e essa resistência vai fazer com que só uma camada superficial do material seja aquecida. E aí depois eu parto para o processo de resfriamento, tá? Bom, gente, é isso. Vou deixar a atividade avaliativa. Nossa atividade avaliativa vai ter exercício de curva TTT, né, que foi o assunto que a gente tratou, e também sobre tratamentos térmicos. Tudo bem, gente? Dúvidas? Me avisem, tá? Mas desde já, um Feliz Natal para vocês, se cuidem, que 2021 seja um ano bom, melhor do que 2020, se Deus quiser, e nos vemos então no dia 4 de janeiro, tá? Até mais, gente!